de tudo para complicar vários argumentos. Agora, a gente recebeu uma pergunta aqui do Renner, e eu queria mandar para o Lorival. Lorival, não é exatamente uma daquelas perguntas fáceis de responder, mas se alguém pode tentar, é você. Ele pergunta o seguinte: se você acha possível que Israel incorpore Gaza ao seu território? Muita gente diz que esse é o objetivo, obviamente, muitos ministros israelenses dizem que esse é o objetivo, mas ele pergunta se é possível fazer isso e como é que ficaria o futuro de Gaza, que é um ponto aí que ninguém discute, na verdade, né? Um ponto que falta nesse embate todo. Obrigado, Acho que Renner. o primeiro passo é anexar a Cisjordânia, né? Ela está madura para ser anexada ao longo dessas décadas, desde 1967, quando Israel ocupou militarmente e ilegalmente a Cisjordânia, a faixa de Gaza e Jerusalém Oriental. Israel vem expandindo a colonização judaica na Cisjordânia. E uma parte da população israelense, grande parte, eu diria, e até dos judeus ao redor do mundo, acham que eles têm um direito bíblico à Cisjordânia, que eles chamam de Judéia e Samaria, porque milhares de anos atrás viveram judeus ali, né? Então, no Acordo de Oslo de 93, houve uma divisão, e o Yasser Arafat, líder palestino, junto com o Yitzhak Rabin, que era o primeiro-ministro de Israel, aceitou esse acordo porque estava muito fragilizado politicamente, os palestinos estavam muito fragilizados. A Cisjordânia foi dividida, a Zona A, com 18% do território, é sob administração e segurança da Autoridade Palestina, a Zona B, com 22% do território, é administração civil palestina e segurança israelense, ocupação militar israelense, e 60%, que é a Zona C, administração e ocupação militar israelense. E a Zona C permeia as zonas A e B. E eles, a partir daí, começaram a construir um muro de 9 metros de altura, né, de concreto, separando as áreas palestinas. Inclusive, a justificativa foram ataques terroristas que aconteceram de fato, né? Houve ondas de ataques do Hamas e do Jihad Islâmico que justificaram essa ação de Israel. E aí isso já inviabilizou o Estado palestino na Cisjordânia, que é o território maior, né? E que está ali adjacente a Jerusalém, né? Que os palestinos gostariam que fosse a capital desse Estado palestino, Jerusalém Oriental. E a faixa de Gaza sempre foi considerada intratável, era chamada de um formigueiro humano, né? Tanto que o Ariel Sharon, cujas credenciais nacionalistas eram inquestionáveis, ele era do mesmo partido do Netanyahu, Likud, ele entregou a faixa de Gaza em 2005. Mas uma parte da sociedade israelense, dos judeus, nunca aceitou isso. Na época eu cobri esse período, eu lembro de um americano judeu que era colono na faixa de Gaza, e porque depois o Netanyahu, o Sharon, no ano seguinte teve um ataque, né, um derrame, e ficou paralisado e morreu no hospital. E esse colono, que estava instalado num hotel em Jerusalém, tinha tido de sair da faixa de Gaza, assim como muitos outros, centenas de colonos, ele disse, milhares de colonos, acho, ele disse, que Deus que tinha causado o derrame no Sharon, falou, você não brinca com o mapa que eu desenhei. Esse sujeito nem falava hebraico, ele era lá do Oregon, dos Estados Unidos, mas se considerava dono daquele território. E eu colocando a situação dos palestinos, ele falou, eu não tenho pena dos palestinos, eles são uma cultura fracassada. Então existe toda uma parte expressiva da sociedade israelense e judaica um processo de desumanização dos palestinos, né, de acreditar que os palestinos realmente são culpados pelo seu próprio destino. Afinal, teve o Hamas, Jihad Islâmico, as ações terroristas, né, ao longo desses anos. É bem verdade que no período da constituição do Estado de Israel havia grupos judaicos terroristas também, né, houve um ataque ao hotel King David em Jerusalém, que matou 90 pessoas, era lá que estava instalada a administração britânica.
e um dos membros desses grupos se tornaria depois primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Shamir. Então, mas atualmente, nesse contexto de guerra assimétrica, tem sido os palestinos que têm recorrido ao terrorismo. E como esse ato de Washington, né, que não foi cometido por um palestino, mas era alguém que apoiava a causa palestina, acaba ajudando os israelenses a seguir adiante e a justificar moralmente a tomada desses territórios palestinos. Essa coisa que você disse, Lorival, dos colonos que foram forçados pelo Sharon a deixar Gaza, eles ainda estão em Israel, eles fazem, como você sabe, né? Eu encontrei com alguns deles também agora nas coberturas justamente dessa guerra entre Israel e o Hamas. A gente não teve chance de entrar na faixa de Gaza, mas no entorno ali, na fronteira, tem manifestação desses colonos, eles são muito vocais, querendo voltar para a faixa de Gaza, querendo que o Netanyahu siga com esse plano e reinstale esses assentamentos, essas colônias aí que o Sharon desmontou lá atrás. Muito bem lembrado, aliás, essa passagem. Sharon, que era chamado de açougueiro pelos palestinos. Confere? Porque ele cercou os campos de refugiados de Sabra e Shatila em 1982, no Líbano, e permitiu a entrada das falanges cristãs que tinham um acerto de contas para fazer com os palestinos. A OLP tinha feito um atentado terrorista contra as falanges cristãs. As falanges entraram e mataram cerca de 2.000 pessoas. Eu conheci os 5 sobreviventes de Sabra e Shatila na Líbia, em Tunis, no Líbano, na Tunísia. Tunísia, em Tunis, né, onde estava o Yasser Arafat. Fui entrevistar o Arafat lá em 92, e esses 5 recém-nascidos que foram escondidos pelos pais antes de serem mortos, eles foram adotados pelo Arafat, e todos tinham o sobrenome Yasser Arafat, estavam com 10 anos de idade em 1992. Mas o Sharon era um general, né, muito respeitado em Israel. Sim. E entregou a faixa de Gaza. Herói de guerra, né, em Israel. Herói e acusado de crime de guerra também, por causa desse episódio de Sabra e Shatila. Exato. Não, e depois também do ataque do Hamas, também várias ações acontecendo nos assentamentos, na Cisjordânia também, e é muito cruel de ver, assim, alguns relatos que chegam, também vídeos de famílias que estão ali morando e de repente chegam, são jovens, né, às vezes israelenses, muito com ódio, assim, né, eles aparecem com muito ódio, com armas, e tiram essas famílias das casas delas. Eu vi até um recente relato que era uma família, assim, uma senhora, aí eles são retirados de casa, depois eles retornam, e quando eles retornam, essa senhora retorna com a família, não tem mais nada, ela começa a abrir os armários e ela não encontra, né, as louças que estavam ali na casa dela, ela começa a chorar, assim, realmente é algo muito cruel, e dá para perceber que são as pessoas que fazem essas ações também, e que não são todos os israelenses, né, uma parcela ali, mas que nitidamente com uma lavagem cerebral, né, com uma visão muito míope, assim, né, do que acontece, completamente transtornados, assim, né, nas ações que eles fazem. Mas eu tenho aqui uma pergunta do chat,